Olá pessoal, tudo bem? 18º módulo, quarta aula, 18º degrau, faltam poucos. Esse nosso 18º módulo é o módulo maior, é só nossa aula, essa quarta aula inclusive vai exigir um pouco mais de atenção. Nós vamos começar agora na página 40 e vamos provavelmente não, nós vamos até a página 46 da apostila. Então exige bastante atenção. É uma aula um pouco mais demorada, mas nós vamos fazer com bastante carinho, bastante atenção. Não vamos correr contra o tempo para que a gente consiga fazer uma coisa bem legal, tá bom? Então vamos acompanhar lá. Desculpa, página 40. Aula 4. Cálculo das verbas rescisórias numa demissão sem justa causa, ok? É fundamental, antes da apuração das verbas rescisórias para a rescisão de contrato, entender os fatos quanto a tempo e direitos do funcionário, em especial, forma a qual o desligamento acontecerá. Ok? Então, no nosso caso, nós estamos falando sobre a demissão sem justa causa. A empresa quer desligar o funcionário e vai pagar todos os direitos dele. Antes, então, de iniciar o processo de cálculo da rescisão, é fundamental apurar dias trabalhados, horas extras, adicionais, DSR, férias vencidas, férias proporcionais e 13º proporcional, seguidos descontos de faltas, adiantamento, vale-refeição, vale-transporte, imposto de renda e INSS, bem como arredondamento de salário. Vamos fazer um exemplo abaixo. Vamos ter, desculpa, por exemplo, um funcionário que, vamos falar sobre os vencimentos que ele tem direito a receber, tá? Na realidade, os softwares, estando atualizados, o software faz tudo, mas é muito importante nós termos em mente todos esses cálculos, dias a receber, porque tem coisas que nós vamos ter que alimentar, faltas, tá? E quando sair a rescisão, a gente faz, não custa fazer uma prévia para ver se, de repente, uma ausência de informação no software da alimentação dos dados resultou num errinho, tá? Ainda na página 40. Então, o funcionário tem uma remuneração mensal de R$ 3.000. Iniciou sua atividade laboral na empresa, a admissão dele em 2/2/2021 e está sendo desligado em 22/2/2022, 1 ano e 20 dias depois, tá? Está sendo demitido sem justa causa, com aviso prévio indenizado, aviso pago, ou seja, não vai trabalhar, a empresa vai indenizar para ele. Fez 22 horas extras durante esses dias, esse último mês, tem 22 horas de adicional noturno a 35% conforme a convenção coletiva. Para efeito do DSR, são 25 dias úteis e 4 inúteis, entre domingos e feriados. Tá bom? Então vamos lá. Página 41. Vamos apurar passo a passo o cálculo dos vencimentos dessa rescisão. Mais à frente a gente vai fazer o cálculo dos descontos. Nós estamos falando apenas os vencimentos, o que ele tem a receber. Então, aviso prévio remunerado de 3.300, tá? Por que 3.300 se o salário dele é 3.000? Então, R$ 3.000, 30 dias, tá? 3 dias para cada ano trabalhado. Observar a lei. Quando o funcionário tem cada ano completo que o funcionário trabalha, a legislação prevê que ele tem direito a receber mais 3 dias de aviso prévio. Então, o salário 3.000 dividido por 30, 100, vezes 3 dias, 300. Então, ele tem 3.000 de aviso prévio, 300 de 3 dias a cada ano trabalhado. Ele trabalhou 1 ano completo, então ele tem direito a mais 3 dias de aviso prévio, tá? Ele tem 22 dias trabalhados no mês, 2.200. Qual foi o cálculo feito? 3.000 dividido por 30 dá 100. Vezes 22 dias, 2.200, tá? Ele tem 22 horas extras trabalhadas a 50%, que dá 450. Qual que é o cálculo? R$ 3.000 de salário dividido por 220 horas no mês.
é igual a 13,64 vezes 22 horas extras, 300. 300 mais 50%, que é a hora extra 50%, R$ 450. Ele tem 22 horas de adicional noturno, então nós temos o valor de 105,03. Como que é o cálculo? R$ 3.000 de salários dividido por 220 horas, dá 13,64, o mesmo cálculo lá em cima do valor por hora, vezes 22 horas de adicional noturno é igual a R$ 300,08, vezes 35%, que é o que diz a convenção coletiva, que o adicional noturno dele é 35%, R$ 105,03. DSR sobre horas extras trabalhadas, 72. Por quê? Eu peguei os R$ 450 de horas extras, lá em cima calculado, dividi por 25 dias úteis, deu R$ 18, vezes 4 dias inúteis, nós colocamos lá em cima, R$ 72. DSR sobre adicional noturno, R$ 16,80. Vamos lá? 105,03, que é o valor do adicional noturno, dividido por 25 dias úteis, 4,20, vezes 4 dias inúteis, R$ 16,80, ok? Vamos fazer o cálculo das férias vencidas, tá? Férias vencidas, dia 2/2 de 2021 a 1/2 de 2022. Desculpa. R$ 3.000. Médias de horas extras no período aquisitivo, 410. Aqui é um valor simbólico, tá? Observar a aula de cálculo de férias sobre o cálculo das médias de horas extras, que foi o que nós aprendemos nas últimas aulas com relação a esse cálculo de férias. Volta lá em caso de dúvida, tá? Nós temos 2/12 de férias proporcionais referente a 3/2 de 2022 a 22/3, considerando o aviso prévio. Então, nós temos R$ 500. O que é esse R$ 500? E por que 2/12? Porque se você passa o período 15 dias, ele tem direito a 1/12. Então, se a gente for considerar o aviso prévio, ele entrou dia 2 do 1, né, de 2022. Eu sei que ultrapassou. Vamos voltar lá para a gente entender esse cálculo. Olha só. Ele começou a trabalhar no dia... Pega lá em cima a nossa parte da aula. Ele começou a trabalhar, o tempo dele de trabalho, vamos observar aqui para ficar mais fácil para você entender aqui o dia que ele começou a trabalhar. 2/2 de 2021 e foi desligado em 22 de 2022. Então, dia 2/2 de 2022, ele completou um ano. Tá? Do dia 2/2 de 2022 a 22/2 de 2022 foram 20 dias. Passou 15 dias, você tem que considerar 1/12 para ele. Então, ele tem direito a 1/12, tá? Referente ao mês de fevereiro, e mais 1/12 referente o aviso prévio. Então, é por isso que é 2/12. Então, a gente pega R$ 3.000, que é o salário dele, divide por 12 vezes 2 meses. Então, é igual a 500, tá bom? Médias de horas extras nas férias proporcionais com DSR, R$ 43,50. Eu peguei os R$ 450, tá? Mais o DSR, 522, tá? Dividi por 12, deu a média de R$ 43. Então, média de adicional noturno das férias proporcionais com DSR, 10,15. É o quê? O adicional noturno de R$ 103,05 mais o DSR de R$ 16,80 é igual a R$ 121,83, dividido por 12 é igual a R$ 10,15. Agora vamos apurar então as férias na rescisão. Nós fizemos aí
o cálculo, né, das proporcionalidades, tá? Vamos passo a passo, cálculos dos vencimentos. Então, nós fizemos o cálculo das proporcionalidades, agora nós vamos fazer, vamos apurar o cálculo das férias na rescisão. Então, pega lá. 5.000 total, olha o total que vai ser das férias. 5.284,87 está na página 42. Temos férias vencidas, R$3.000. Temos 410 de médias de horas extras no período aquisitivo das férias vencidas. Nós temos R$500 referente a 2/12 de férias proporcionais, incluso o aviso prévio. Observa lá em cima, tá bom? Nós fizemos aí os cálculos das médias, ok? Tá lá, as férias vencidas, R$3.000. Tem o cálculo das médias que nós fizemos anteriormente, 410. Tem aí os R$500 que se refere a 2/12 de férias proporcionais, incluso o aviso prévio, conforme fizemos ali em cima. E temos as médias de horas extras nas férias proporcionais com o DSR, que é R$43,50, ok? Lá em cima também nós fizemos o cálculo das médias adicional noturno nas férias proporcionais, que deu R$10,15. Somando tudo isso, dá R$3.963,65, um total, ok? O que o funcionário tem direito? A 1/3 de abono pecuniário sobre as férias. Então, eu peguei 3.963,65, que é o total, dividi por 3, deu 1.321,22 e somei 3.963,65 mais 1.321,22. Total, 5.284,87. Receita bruta. Desculpa, férias brutas a receber na rescisão, 5.284,87. Importante lembrar que sobre o valor das férias será calculado imposto de renda separadamente. A gente vai ter que tributar esse valor na tabela do imposto de renda. Nós vamos aprender um pouquinho mais à frente, tá bom? 13º salário, 803,65. Como que fizemos o cálculo? Vamos lá? É importante, página 43, é importante observar que o funcionário terá direito a 3/12 de férias, considerando o aviso prévio. Também é importante destacar que, referente ao mês 3, ele trabalhou apenas 22 dias, porém, o caso de trabalho superior a 15 dias considera-se como mês inteiro. Mas por que as férias foi 2/12 e o 13º vai ser 3? Porque nós vamos considerar o mês de janeiro, fevereiro e o aviso prévio. Mark vai pegar uma parte do mês de março, ok? Então, mas ele só trabalhou 22 dias, não trabalhou o mês inteiro. Passou de 15 dias, 1/12, ok? Trabalhou mais do que não trabalhou. Então, 22 dias é superior a 8 dias não trabalhados. Ok? Assim diz a legislação. Então, eu vou pegar 3/12 de 13º, que dá R$750. Mas de onde você fez esse cálculo? Eu peguei R$3.000, que é o salário dele, dividi por 12 é igual a 250. 250 vezes 3 meses, janeiro, fevereiro, aviso prévio, R$750. Média de horas extras, mais adicional noturno, mais DSR no período, 53,65, que é R$43,50, que nós fizemos o cálculo lá, tá? É o mesmo cálculo de hora extra, a gente aplica tanto no 13º como nas férias. Então, deu R$43,50 de média de hora extra e DSR, tá? Mais R$10,15 de médias de adicional noturno e DSR. Então, R$43,50, conforme calculamos lá, mais R$10,15, médias de adicional noturno e DSR, deu R$53,65. Então, vamos lá. 13º proporcional. Os 3/12. Eu peguei 750, que se refere aos 3.000 dividido por 12 vezes 3, mais os 53,65, que são as médias, ok? Vamos fazer o resumo, então, dos vencimentos, de tudo o que ele tem
para receber? Então vamos lá. Ele tem 3.300 de aviso prévio indenizado. Lembrando, R$3.000, tá? Mais 300. R$3.000 é o aviso prévio com base no salário, e 300 é 3 dias que ele ganha cada ano trabalhado a título de aviso prévio. Então, como calculou os 300? 3.000 dividido por 30 vezes 3, 300 mais 3.000 do salário base, 3.300. 22 dias trabalhados no mês de fevereiro, é o que ele tem a receber. Nós pegamos salário, dividimos por 30, deu R$100, foi proposital o valor dos 3.000, vezes 22, 2020. Nós não fizemos a apuração das horas extras, 22 horas extras, que deu R$450. 22 horas adicional noturno, 105,03. DSR sobre as horas extras, 72. DSR sobre adicional noturno, R$16,80. Férias total bruta, incluso 1.321,22 de abono pecuniário, que deu 5.284,87. 13º proporcional, R$803,65. Qual que foi o total de tudo isso que ele tem que ir para receber? 12.232,35. Nossa, que maravilha, tudo isso para receber, sim, mas agora nós vamos ter que fazer os descontos, ok? Descontos, o que ele tem a pagar, isso é o que tem a receber, e agora nós vamos fazer a obrigação que ele tem de ser descontado. Qual que é a obrigação dele? Os descontos, o que tem que pagar, a obrigação do funcionário de pagar o que deve. Lembra que nós falamos lá no começo que ele teve um adiantamento de R$1.200, nunca tirou férias, já calculamos acima, recebeu férias vencidas e proporcional, pois nunca gozou de férias, recebe vale transporte, inclusive recebeu para o mês inteiro, o valor de R$16 por dia, inclusive para os 5 dias úteis que não vai trabalhar por conta da demissão. O que está sendo dito aqui? Ele recebe 16, ele recebeu para o mês inteiro, porém 5 dias ele não vai utilizar, porque ele foi desligado no dia 22 e tinha 5 dias de vale transporte pago à frente. A empresa pode descontar? Pode, da mesma forma que ela faz apenas o desconto dos 6% sobre a proporcionalidade de dias. Então, elas por elas, chumbo trocado não dói. Teve 2 faltas na mesma semana, inclusive a semana tinha feriado, então ele tem um desconto de 1 dia de trabalho, 1 domingo e 1 feriado. Presta bastante atenção. Recebeu vale refeição total de 484, sendo 22 por dia, inclusive para os 5 dias que não irá trabalhar, cujo é descontado 15% conforme convenção coletiva sobre o valor pago. Então lembra que ele recebeu vale refeição para todos os dias que ele trabalharia no mês, porém ele foi demitido no dia 22, então ficou 5 dias pago a mais para ele porque ele não trabalhou, ok? Foi interrupto. Tem empresas que nem descontam nem o vale transporte, nem o vale refeição, mas você pode fazer os dias que ele não trabalhou, dias de não utilização do vale transporte não utilizado, vale refeição não utilizado. Por quê? Porque a empresa tem obrigação de dar para ele trabalhar o vale refeição, o vale transporte, e já paga antecipadamente o vale refeição, ok? Tem desconto de R$162 e assistência médica mensal. Ele fez um empréstimo consignado pelo banco e falta 2 prestações de 380 cada. O que é o consignado? O funcionário faz um acordo no banco, o banco empresta um consignado. O que é consignado? Esse valor é descontado direto na folha. Ele faz um acordo, a empresa tem um contrato, um acordo com o próprio banco de consignado. E aí o que a empresa faz? Ela mantém esse acordo, o empregado vai lá, pegou R$5.000 para descontar em 10 vezes, de 500, tá? Claro que vai ser maior porque tem multas e tem juros aí. O que o funcionário faz? Ele apresenta para a empresa vai descontar R$500 dele todo mês no Olerite e vai repassar esses R$500 para o banco. No caso aqui ele foi desligado e tinha 2 prestações para ser descontado de R$380 cada. A empresa pode descontar? Pode. A empresa vai somar 380 vezes 2 e vai efetuar o desconto. Nós vamos aprender ali um pouquinho à frente.
Possui pensão alimentícia de 30% dos vencimentos, inclusive férias, sem o abono pecuniário, horas extras e 13º. Só férias e abono pecuniário, tá? É o que veio na intimação do juiz. Possui um dependente que é alimentado, que recebe pensão alimentícia. Arredondamento do salário anterior. Então, foi arredondado 0,79 no anterior. Agora é hora de descontar de zerar. Eu vou descontar o 0,79, ele vai receber a rescisão dele em um valor picado, não tem problema, mas você está descontando o que você antecipou, arredondando para facilitar o salário redondo, né? Arredondar o valor a receber. Para efeito de DSR, são 25 dias úteis e 4 dias inúteis entre domingos e feriados. Vamos fazer os cálculos aqui dos descontos? Página 45. Adiantamento salarial 1.200, vale transporte, presta atenção, 212. O que é 212? Nós temos 132 reais, que se refere aos 6% sobre os 22 dias trabalhados. Então, olha lá, de 2.200. Então, eu peguei 6% sobre 2.200, estou sendo correto, tá? Mais 80, que se refere a 5 dias, que é o quê? 5 vezes 16, vale transporte dos dias restantes. Eu descontei 6% sobre 2.200, os 22 dias trabalhados e não os 30, e pedi para ele, estou descontando o que ele recebeu a mais nos 5 dias que vão ser vale transporte não utilizados. Então, deu total de 212. Falta 400. Por que 400? 200, que é 2 dias, tá? Que eu peguei o quê? 3.000 dividido por 30 vezes 2, aqui é 2 dias, tá? 2 dias. 3.000 dividido por 30 vezes 2 dias, 200. 2 dias de DSR. Ele não faltou 2 dias? 100 reais por dia, vezes 2 dias de falta, 200. E 2 dias de DSR, um domingo e feriado, então mais 200, 400 reais, tá? Vale refeição, a mesma proporção do Vale Transporte, 16610. Como que eu fiz? 56,10, que era o valor que ele recebia, tá? 56,10, 15% sobre o montante dos 17 dias de vale refeição. Então, olha lá, 17 vezes 22 deu 374. Vezes 15%, 56 dias. Ué, mas não era 22 dias? Não, mas refeição é só para os dias úteis, então deu 17 dias. Então, eu peguei quanto que ele recebia por dia? R$22 vezes 17, 374. Vezes 15%, 56 reais e 10. O percentual descontado sobre o valor dos 17 dias. Aí, 110, tá? 110, 22, 110, ó, 22 vezes 5 dias, que recebeu, mas não vai trabalhar pelo desligamento. Então, eu tenho 22 dias menos 17 dias que trabalhou, 5 dias a descontar. Então, eu multipliquei 22 vezes 5, que deu o quê? 110. Ele não tem... Ele não recebeu 5 dias a mais? Então, olha só, eu multipliquei os 17 dias que ele tinha direito, vezes 22, não fiz vezes 22 reais, que era o valor que ele recebia. Tem a coincidência dos 22 reais mais os 22 dias. Peguei 17 dias que ele recebeu de vale transporte, de vale refeição vezes 22, que era o valor que ele tinha, tá? Deu 374 vezes 15%. Tá? E os dias que ele recebeu a mais 5 dias. Peguei 22 vezes 5 dias que ele recebeu a mais, 110. Aí eu pego o 110 mais os R$56,10, tá? Deu R$166,10, que é o valor que eu vou descontar de vale-refeição. Assistência médica, 162. Lembra lá do consignado que tinha duas prestações? Duas prestações, vezes 380, R$760. Existe um limite de desconto para consignado em caso de rescisão. Então, não pode ser, acho que, superior a 30% do que ele tem para receber. Então, vê direitinho, porque aí que acontece? Você só desconta o que está previsto por lei de ser descontado, porque às vezes ele tem 30 prestação para pagar de consignado e não dá rescisão. Então, você desconta só o percentual que
dito por lei, e aí o que acontece? O funcionário vai se responsabilizar com o banco de ser feito esse tipo de desconto parcial, deixa de ser consignado e passa a ser um empréstimo pessoal a ser lidado direto com o banco. Pensão alimentícia, 3.273,34. O que nós pegamos? O total bruto da pensão menos 1.321,22, que é o abono pecuniário, porque ele não recebe ele não recebe pensão, o alimentado não recebe pensão sobre o abono pecuniário, tá? Então é 1/3 sobre as férias, então eu descontei. Então olha lá, então 10.911, que eu peguei os 12.000 menos os 1.321,22, que se refere a 1/3 lá, o abono pecuniário de férias, que ele não tem direito a receber, deu 10.911,13 vezes 30% de pensão, 3.273,34, que vai ser descontado na rescisão dele, e a empresa vai ter que repassar esse valor para o alimentado, ok? Arredondamento do mês anterior, 0,79. IR sobre 13º, 0. Então, nós pegamos 803,65, que foi o 13º, não atingiu a tabela progressiva do imposto de renda. Vamos ver nas aulas anteriores. Então, o IR sobre 13º, zerado, ok? Mas ele tem R$ 53,14 a título de IR sobre férias. Eu peguei 5.284,87, total bruto das férias, base 27,5 da tabela, conforme a tabela do imposto de renda, tá? Menos pensão de 1.189,10, pensão de 30% sobre 3.395, que é igual a 5.284,87 de férias bruta, menos o abono que não entra na pensão, tá? Então, 1.181,10 eu descontei o valor da pensão sobre as férias, ok? O INSS, 11% sobre 5.284,87 da tabela. Lembra que nós estamos fazendo apenas o cálculo de IR sobre férias, tá? Valor de dedução de um dependente conforme a tabela do imposto de renda, ok? Então eu tenho de base o vencimento menos o que foi descontado, base de cálculo a aplicar na tabela do imposto de renda, 3.365,55 a base de cálculo a aplicar na tabela do imposto de renda. Então eu pego 3.354,55 vezes 27%, 27,5%, 922,50. Então, valor do imposto a descontar na rescisão sobre férias é 922,50 menos 869,36, valor da dedução do imposto de renda. Vai estar lá marcando a dedução. Então, quanto que ele tem para pagar de imposto de renda sobre férias? R$ 53,14, tá? Lê, relê, observa a aula de novo. Parece difícil, mas não é. É um cálculo proporcional, porque o cálculo do IR sobre férias é separado, bem como o cálculo de IR sobre 13º é separado, deu zerado. Esse daqui deu R$ 53,14. Vai lá na aula sobre imposto de renda, pratica, observa o que eu ensinei aqui, e aí você vai brotando o entendimento, que a questão é a da prática mesmo, mas qualquer dúvida também fala com a gente no particular, ok? E nós vamos ter aí o IR sobre férias, sobre as verbas rescisórias, que deu R$ 164,95. Como que foi feito o cálculo? 3.300 de aviso prévio, 2.200 de 22 dias, 450 de DSR, de horas extras, 105 de adicional, 105,03 de adicional noturno, 72 de DSR sobre as horas extras, 16,80 sobre o adicional noturno. Total, 6.143,83, menos 1.843,14. O que é esse? 6.143,83, total bruto, vezes 30% da pensão. Então, eu vou abater aqui o cálculo da pensão alimentícia, tá?
Então, menos 675,82. O que é isso? 6.143,83 vezes 11% conforme a tabela do INSS. Eu vou descontar do cálculo aqui também das verbas rescisórias o que eu estou pagando de INSS sobre as verbas rescisórias. Então, 675,82. 6.143,83, que é o valor bruto ali, tá? Vezes 11% da tabela do INSS, tá? Se o valor fosse menor, seria, aplica a tabela lá, 9%, 8%, então depende da classe da tabela do INSS. Então deu 675,82 a título de INSS. Depois eu tenho 159,89, valor de dedução do dependente conforme tabela do imposto de renda, desconto também. Então, qual que vai dar aí o meu total? Eu peguei 6.143,83, tá? Descontei tudo, ficou igual a 3.464,98, vezes 15%, porque esse valor, ele vai dar lá na tabela acho que na terceira linha da tabela do imposto de renda, vezes 15%, observa a tabela, tá? Menos 519, menos 354,80, dedução conforme a tabela do imposto de renda. Então, eu tirei, tá? 519 aqui deu 519,75, ok? Que eu peguei 3.464,98 vezes 15%, 519,75. E peguei o valor que está dizendo na tabela do imposto de renda, que é para deduzir de 354,80, conforme a tabela do imposto de renda. Então deu 164,95, que é o 519 menos 354,80. Quanto que eu tenho de imposto de renda sobre as verbas rescisórias? R$ 164,95. Agora nós vamos fazer aí desconto do INSS da contribuição previdenciária sobre a rescisão total. Então, quanto que deu a rescisão total? Aqui já estou dizendo que o desconto vai ser R$ 992,21. Quanto que deu a rescisão total? R$ 12.232,35, tendo por base a tabela do INSS 2022, a página 47, tá? Informada na aula sobre desconto de INSS, observamos que o teto máximo para o desconto é R$ 7.087,22. Observa a tabela do ano atualizada, tá? E que o percentual máximo para o desconto é de 14%. Sendo assim, ignoramos o montante dos 12.235 e consideramos o teto máximo e o percentual máximo de 14%. Então, teremos um valor de 992,21. Por quê? Porque apesar de ser 12 mil, qual que é o teto máximo da tabela do INSS? 7.087,22. Eu não vou pegar os 12. Se esse valor somado deu superior ao teto, eu vou considerar o teto e o percentual máximo. Então, 7.087,22 vezes 14%. Peguei lá a tabela, tá vendo? Teto máximo 7.087,22 vezes 14% abaixo. Vamos ver o valor bruto dos descontos? O valor bruto dos descontos, R$ 7.384,52. Por quê? Adiantamento salarial, 1.200, vale transporte, 212, faltas e atrasos, 400, vale refeição, 16610, assistência médica, 162, empréstimo consignado, 360, pensão alimentícia, 3.273,35, IR sobre 13º não teve, IR sobre verbas rescisórias, 164,95, IR sobre férias, R$ 53,14, INSS sobre a rescisão, 992,21, arredondamento do mês anterior, 0,79. Total dos descontos, 7.384,54 aqui na página 46. Na página 47, vamos concluir a rescisão. Quanto que eu tinha para receber? Quanto que eu tinha de vencimentos? Lá à frente, 12.232,35. Quanto que eu tenho de desconto? 7.384,54. Quanto que eu tenho líquido para receber? 4.847,81. Quanto que eu não? Quanto que o funcionário tem? Então, este é o valor que o funcionário vai repassar, que a empresa vai repassar para o funcionário. Desligou 10 dias para fazer esse depósito,
tá bom? Se cumpriu o aviso prévio no dia seguinte. Nós vamos aprender muito mais. Qualquer dúvida, estamos aí. Essa nossa aula demorou um pouquinho, com bastante cálculo, mas é uma aula que você vai ter que retomar a apostila, retomar a aula e você vai entender. Mas qualquer dúvida, também estamos aí à disposição. Parabéns!